Em 2018 e 2019, os senhores diziam que comprem FII para renda. Agora, quem depende dessa renda está sofrendo, porque os shoppings estão há mais de um ano sem distribuir renda. Isso mesmo, Enéas. É porque você só ouviu essa parte. A parte que você deveria ter olhado é: montei a minha carteira de shopping, shopping ficou ruim, qual é a minha estratégia? O que, que eu vou fazer a partir daqui? Entendeu? Então, é estudar, cara, o seu cenário, você entender o que está acontecendo. Shopping é um excelente negócio? É um excelente negócio. E qual era o risco que ele tinha de fechar? Não tinha. Aconteceu o coronavírus, fechou, tá bom. E qual é a sua estratégia agora a respeito disso? Então, sempre você tem que ter uma estratégia. O que aconteceu no ano passado, o que aconteceu no ano anterior, o que aconteceu, está preso lá atrás. É igual você olhar lá o ciclo de alta do Ibovespa e querer olhar o último candle do ciclo de alta de Ibovespa e comparar com a crise de 29. É outra coisa completamente diferente. O investidor ele está olhando o mercado, ele está acompanhando o mercado, ele está montando estratégias a partir do mercado. Agora, se ele ficar ouvindo o que as pessoas falam, coloca aquilo na cabeça e não olha para o lado, a tendência é que vai dar problema, porque você entra no bom negócio, mas não sabe a hora de sair do bom negócio. Copiei a carteira recomendada do cara, legal. Agora, se acompanhou a carteira e a estratégia dele para saber por que, que ele entrou, por que, que ele saiu, então esse é um dos erros que o investidor pode cometer, é não ter a sua própria estratégia, não ter o seu próprio estudo, não ter a sua própria opinião. E aí, quando o mercado muda, ele não sabe o que aconteceu. Né? O vento virou e o marinheiro não sabe virar a vela do barco. Aí, resultado, fica parado no meio do oceano. Concorda, China? Concordo. Eu vi até uma mensagem um pouco mais para baixo dele, falando também que ele está na fase de fruição, né? Então, assim, a fase de fruição, realmente, a pessoa que investe em renda, né, e vê a renda caindo, ela realmente dá uma pesada, né? Eu já vivo de renda também, digamos assim, eu, Elon, né? Então, a gente sabe que a renda caiu, né? A renda de fundo imobiliário caiu. Não foi só shopping, a gente viu aí shopping, alguns chegaram a zerar, outros diminuíram bastante. E os fundos imobiliários de laje corporativa, né? Alguns aí estão 30%, 40% abaixo do que estava em 2014, 2015, né? Então, a gente perdeu uma renda considerável em fundos imobiliários ao longo do tempo, por conta justamente dessa baixa, né, que a gente teve. Então, a gente teve o ciclo, né, da laje corporativa, que a gente passou uma época muito boa, né, 2012, 2013, 2014, ali até 2013, né, antes de 2014 um pouquinho, estava muito bom, e depois ele começou a cair, começou a ter muitas entregas, as vacâncias aumentaram. Então, cada coisa ela tem uma historinha, né? Então, as lajes corporativas hoje, elas estão como estão por causa de alguma coisa. Então, a gente entende a historinha para trás. O shopping hoje, ele ficou muito tempo fechado. Então a gente começa a entender também essa história do shopping agora. Quando é que o shopping vai recuperar? Não, o shopping ainda deve demorar um tempinho para recuperar, porque ainda vai ter. Estamos tendo a segunda onda que está pior do que a primeira, né, que não era uma coisa previsível. Então a gente achou que por conta do nosso platô ter sido diferente dos outros países, a gente não teria uma segunda onda tão forte quanto outros países tiveram, né? E a gente teve. A gente está tendo uma segunda onda bem pior. Então tudo isso, né, são as aleatoriedades da vida que acontece na nossa carteira. O ideal é que a gente não tenha uma exposição maior do que aquilo que a gente não pode aguentar. Né? Então, em renda variável, tudo pode acontecer. Você pode realmente ficar sem rendimento, sem renda, e aquilo tem que estar para você, né, de uma forma ok. Né? Tipo assim, eu vou investir em renda variável, mas eu sei que se isso acontecer, né, eu não vou me aperrear demais. A pessoa que vive de renda, ainda assim, ela tem que estar diversificada, ainda mais a pessoa mais velha. Quanto mais velho você mais segura tem que ser a sua carteira, porque você tem mais tempo de se recuperar de um problema muito grande. Então, digamos, eu ainda sou um menino, eu tenho 50 e poucos anos, mas digamos que daqui a 30 anos, quando eu estiver perto de 90, né, os 80 e pouco, 90 anos, eu provavelmente não vou estar com todo o meu dinheiro investido em empresa de crescimento dos Estados Unidos. Né? Então, eu vou estar recebendo mais dividendos de empresas grandes, bem que andam tranquilinho, né, no setor bancário, talvez, ou setor energético, fundos imobiliários, uma outra empresa que vai oferecer um crescimento, alguma coisa nos Estados Unidos, né, já preparando sucessão para os meninos. Então, é uma outra pegada. Ao longo do tempo, né, a vida do investidor, ela varia muito. Né? Então, você tem que ter as suas fases, né, de arriscar um pouco mais quando é jovem e de preservar um pouco mais quando é mais velho, tudo com base numa diversificação bem feita. Né? Então, assim, não existe o certo e ninguém vai saber te falar assim, o que vai acontecer no futuro. O que a gente pode te dizer é que investimento é isso, né? Você assumir riscos.
às vezes é bom, né? O negócio dá certo e às vezes o negócio ele acaba degringolando um pouquinho. Se você entender que aquele degringolar é momentâneo, né? E aqui eu vou citar o caso de shopping center, né? De repente você acha assim, nunca mais o shopping center vai abrir. Então eu tenho que vender o mais rápido possível. Ok, é uma visão sua, é uma posição sua e você tem que entender isso. Ou então você fala assim, ah, não, daqui 2 anos ou 3 anos, tenho certeza que o setor de shopping vai voltar a ser o que era antes. Né? Isso aí ninguém vai te dizer, se uma pessoa te disser que é com certeza, né, ele vai estar te enganando. Né? Então a pessoa ela tem que falar, oh, isso aqui pode acontecer, pode ser assim ou assado. E você tem que tomar a sua decisão e depois assumir a culpa e falar o seguinte, poxa, não estudei direito, ou não estava esperando por isso, ou não estava bem diversificado suficientemente para entender, né, esse tipo de situação e acabei me expondo um pouco mais do que eu deveria. Né? Então, tudo isso é lições. Né? No mercado de ações, ou você ganha dinheiro ou você aprende uma lição. Né? Então, assim, essa talvez seja a mensagem mais importante que tem para te deixar. Né? Continue estudando, continue investindo, né? Que é uma coisa que vale a pena. As rendas, né, que você perdeu, que eu perdi ao longo do tempo, mais para frente lá, elas vão voltar melhor, né, do que elas estavam. Basta que você invista naqueles ativos que você acredita que vão ter um bom resultado mais para frente. E entender que no mercado tem uma conta compradora e uma compra vendedora. Então, tem gente que está comprando shopping agora com o preço descontado do valor patrimonial para fazer um ganho de capital lá na frente, porque ele traçou um cenário de que, abrindo o comércio, voltando à vida normal, os shoppings vão se valorizar novamente e ele vai ter um ganho de capital, mesmo tendo um sacrifício da renda no momento atual. Então, são estratégias que as pessoas tratam e que elas têm que ter controle ali sobre o seu grau de risco, a sua exposição ao risco, traçar o plano e, enfim, vamos torcer para que isso aqui aconteça, né? E acompanhar aqueles cenários. Se tudo der errado, quanto eu posso perder? Se tudo der certo, quanto eu posso ganhar? Se o risco justificar a exposição, né? Aquela aleatoriedade lá e o retorno vai ser muito bom, eu invisto. Se não, eu procuro uma outra coisa. Shopping deixou de ser bom negócio, não tem problema. Não sou casado com shopping. Vou lá e vendo o shopping e compro uma outra coisa que vai dar lucro. Compro, sei lá, ação de índice, ou melhor, compro um ETF de índice nos Estados Unidos e vou ganhar dinheiro. Vou comprar dólar porque eu sei que o dólar está subindo. Então, o investidor ele não pode ter esse engessamento nas estratégias porque as situações mudam. Então, você tem que ter a sua estratégia, você tem que ter a sua maneira de pensar. E se você não sabe ainda como é essa maneira, ou você busca treinamento, ou você busca uma ajuda de um profissional para te ajudar até você entender. O que não pode é tentar terceirizar a culpa, que isso aí é que não está certo.